Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Balcão, o podcast do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac Minas e sindicatos empresariais. Eu sou Elisângela Colodete e o episódio de hoje faz justiça ao nosso nome, porque um bom boteco tem que ter o quê? Tira gosto à mesa, né? Quem é que não ama o sabor do feijão tropeiro com torresminho crocante por cima, mandioca cozida na manteiga, né? Tem também aquele lombo cozido ao ponto. Ô, culinária mineira, ó, eu te amo. E o Brasil todo, né? Hoje a gente vai falar sobre essa culinária maravilhosa, tradicional mineira, que todo mundo adora, e também sobre a culinária contemporânea. Como é que as duas podem caminhar juntas, né? E fazer tanto sucesso? A gente vai explicar no episódio de hoje. Chega mais para você ver quem a gente trouxe aqui hoje. Olha só, o Edson Pujatti, que é diretor de Hospitalidade e Gastronomia do Senac Minas, e também o Caio Soter, que é chefe e proprietário dos premiados restaurantes Pacato e Bar Pirex. Sejam muito bem-vindos, que prazer estar com vocês dois aqui hoje. Obrigado, o prazer é meu, Elis. Prazer é meu também, estamos aqui juntos, ainda mais do lado do Caio, né, e de você, Elisângela. Ah, maravilha, vai ser uma ótima conversa de balcão, né, gente? O tema hoje é delicioso, né? Vamos começar falando sobre as origens dessa culinária mineira. O que identifica a gente, assim, dessa forma tão especial? Ó, eu vou até começar falando então, eu vejo muito o fogão de lenha, né? Fogão de lenha com seus ingredientes de quintais, ele nos representam muito, né? Porque é comida de vó, né? Comida de família, de encontro nos domingos. A cozinha mineira, ela tem as suas raízes muito nisso, né? Tanto na cozinha mais seca, né? Que é a cozinha de tropeiros, que a gente chama, e a cozinha molhada é aquela cozinha de quintal, que é aquela que você lá cria o franguinho, né? Planta a couve, a Sim. taioba, né, Caio? É isso. Eu acho que as origens passam muito por aí, claro, com suas influências, né? Indígenas, africanas, portuguesas e hoje eu diria até asiáticas, né, Caio? Hoje em dia, com a globalização, a gente está recebendo influência de todo lugar, né? E eu acho que a origem, assim, quando a gente para pensar, isso foi uma grande pergunta que eu pensei na minha carreira nos últimos anos, porque eu queria muito fazer um restaurante que tivesse uma comida genuinamente mineira, como é o Pacato, mas a primeira vez que eu coloquei um prato bem mineiro num cardápio, que foi quando eu chefiava o Alma Chef, lá em 2018, eu coloquei um frango ao falso molho pardo, né? Nem coloquei o verdadeiro molho pardo, porque se eu colocasse um prato com sangue naquela época, o pessoal ia me matar. No Lourdes ali, no restaurante refinado, né? Chique, imagina, né? E o prato não vendia nada, apesar dele ter ficado uma delícia. O pessoal só Mas como queria... é que era esse falso molho pardo Era um aí? molho que a gente fazia com uma redução de vinho tinto, né? Ele lembrava o molho pardo ali na estética, né? Mas ele era um molho de vinho. E ninguém comia aquilo ali, vendia muito risoto, vendia muito bacalhau, vendia polvo. E eu fiquei, gente, por que que o mineiro não quer comer o prato mineiro no restaurante chique, né? Sendo que a gente é tão apaixonado com a nossa cozinha. E aí eu fui voltar exatamente lá nessa origem para tentar buscar a resposta para essa pergunta, né? E lá na origem a gente tem que lembrar que Minas Gerais é um estado que foi invadido para tirarem ouro daqui. Sim. Né? E naquele momento que não existia Minas Gerais, existia só mato, índio, né, e bicho, a gente teve uma grande crise de abastecimento, não tinha comida aqui. Então a cozinha mineira ela nasce dessa falta de comida. E aí depois o mineiro, né, ou o recém-chegado a Minas Gerais, que ainda não era mineiro, mas a gente começa a descobrir a potência dessa palavra que o Pujatti falou aqui, que é o quintal, né? São os quintais. Então, a partir da descoberta do que a terra podia dar para a gente viu que o verdadeiro ouro não era aquele metal amarelo, né? Mas sim as coisas que saíam da terra. E a partir desse quintal, a gente começou a construir, a gente não, né? As mulheres de Minas Gerais, porque elas que cuidavam do quintal, elas que faziam a comida, elas começaram a construir essa riqueza que é a nossa cozinha mineira hoje em dia.
Interessantíssimo, né? E a gente tem isso como um traço muito forte. E hoje em dia, como você estava falando, a gente tem mudanças nos pratos e uma sofisticação acontecendo. Tem gente que adora, tem gente que reclama. É uma tendência? É uma forma de você ser criativo e inovar, né? A gente não pode mudar a característica de um prato tradicional. Tradição é tradição. O que a gente faz normalmente é trabalhar processos, técnicas, novas tecnologias, né, Caio, que vão surgindo, e estudos científicos mesmo de trabalho com alimentos, né? Entender o que de fato é saudável, o que pode, né? Antes você ligava com farinha de trigo, hoje você já pode usar um agar-agar, que é a base de algas, é mais saudável, as pessoas assustam às vezes com os nomes, mas Parece que é químico, né? parece que é químico, na verdade Sim. não é. É mais Supernatural. saudável do que usar uma farinha de trigo, entendeu? Aham. Então, eu acho que é isso. É uma fusão de conhecimentos científicos, eu diria, de técnicas, processos e tecnologia, né, Caio? Eu acho que tem 2 pontos importantes, assim. O primeiro eu acho que a gente precisa adaptar a cozinha, não só a mineira, né, mas qualquer tipo de cozinha, para cada ambiente, cada proposta. Então, por exemplo, se eu vou almoçar na casa da minha avó no domingo, o que eu espero ao chegar lá é aquele panelão de tropeiro, né? Eu espero ter aquele panelão de tropeiro que vai sobrar para a Na gente levar a gordura de marmita porco. para outro dia, feito na gordura de porco. É isso que a gente está esperando, né, para o almoço de domingo, né? Não tem aquela mística do almoço de domingo que a gente acaba de comer e fala assim, nossa, agora faltou a rede, né? É isso Não tem mesmo. aquele negócio, então não tem problema a comida ser pesada, a comida ser mais rústica, a gente não precisa pensar demais na apresentação. Agora, se Isso é você tradição. sair, isso é tradição. Não tem jeito. Se a gente sai para comemorar a formatura de uma pessoa querida, um aniversário de casamento, a gente espera ter uma comida que está ali com uma apresentação mais pensada para aquele momento. A gente espera não sair do restaurante passando mal, né? Aquele negócio, Não, nossa, eu tem comi que que eu sair preciso de bem. uma rede. Então a gente precisa adaptar a comida para cada momento. Sim. E eu acho que o que o mineiro está descobrindo hoje em dia, e é o que eu tento mostrar no meu trabalho, é que a comida mineira cabe em todos esses lugares. Ela não cabe só no fogão a lenha. O meu restaurante preferido é o Chapuri, que é o fogão a lenha mais tradicional de Belo Horizonte. Mas, em outros momentos, a comida mineira ela pode sim estar num prato de cerâmica, com um acabamento refinado, ela pode ter isso tudo, né? E eu acho que é importante a gente enxergar ela nesse lugar para a gente não cair numa falsa afirmação, né? Que a comida mineira ela é necessariamente pesada, que a comida mineira é necessariamente rústica, e aí acabam falando assim, a ideia que dá no final é que ela é menos importante, menos chique, né? Ou seja, se eu vou sair para jantar, eu não vou pedir um frango ao molho pardo, eu vou pedir um risoto. Sim. E aí que mora o problema, porque aí o segundo ponto que eu ia falar, que é sobre tradição e contemporaneidade. A contemporaneidade, que é a gente trazer essa comida para 2025, né? A gente deixar ela mais moderna, ela não é contra a tradição. Ela é uma maneira de manter a tradição. Exato. Porque quando a gente evolui, dá um passo para frente, quando a gente apresenta de uma outra forma, a gente vai atingir um público que talvez não gosta do tradicional, que às vezes acha o tradicional pesado, um público que naquele momento celebrativo não quer comer o frango ao molho pardo, mas quando a gente monta de um jeito diferente, ele quer. E aí, com esse movimento, o contemporâneo, ele mantém o tradicional vivo. Nossa, que aula, Caio! Mas é por aí mesmo. E ser Nossa. contemporâneo, às vezes, não quer dizer também que você vai mudar a estrutura do prato. Sim. Você Isso é pode muito manter os importante. ingredientes. Porque hoje, o que os novos chefes hoje pensam, e são tendências também, é você buscar cada vez mais os ingredientes que já foram até esquecidos, né? Que hoje você achar uma beldroega hoje no mercado... Eu tenho que plantar na minha casa. É complicado. Literalmente, eu uso beldroega no pacato. Pois é. Eu tenho 2 fornecedores que plantam, mas só que como sempre tem uma quebra, né? Assim, deu errado tal, eu planto na minha casa, eu tenho uma horta que é só para plantar esse tipo de coisa que a gente não acha Você mais. pode fazer um pesto, Vamos ver beldroega. quem conhece. Quem a sabe o que é beldroega? É uma hein? hortaliça, inclusive, que tem muita proteína vegetal, super rica, dá em qualquer lugar, você até no centro da cidade, dependendo do lugar que você anda ali, Olha você vê só.
Hoje Então, em dia o é pessoal muito chama de comum. punk, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Só que aqui em Minas Gerais a gente costuma chamar de Super. mato, É. né? Só que a gente tem Tem costume de nada comer disso, mato. Igual a nada de não Oropronobis, convencional, né? né? Pra gente é super convencional, porque até a taioba, ela teoricamente ela é não convencional, a Oropronobis é não convencional, mas Na pra nossa gente nunca cozinha, foi. ela é tradicional, ela não é não A convencional. gente é Porque É convencionalíssima, né? verdade. lá E às vezes naquele- combinar esses ingredientes é muito legal para chegar nessa linha que o Caio falou da contemporaneidade. Misturar esses ingredientes de forma criativa, você acaba criando novos pratos, de fato, que sai um pouquinho daquele, taioba com frango. Você pode brincar com peixe também, por que não? Fazer com outros ingredientes. E essa mistura, surgem novos ingredientes que respeitam aí sim as suas raízes, o seu quintal, né? A sua tradição, porque foi onde que ele fala que a comida contemporânea também ela sustenta o prato tradicional de uma forma diferente, mas ela não vem para contrapor o prato tradicional, ela vem para realmente Pra fortalecer. celebrar quase, né? Pra Exatamente. homenagear. Que você come com, poxa, que legal, uma folha de taioba aqui, De uma forma que não é eu um nunca negócio que você vi. acha em qualquer lugar, né? Sim, e eu costumo É. dizer assim, que no pacato a gente faz essa comida, que é uma comida que todo mundo conhece, né? Uma taioba com porco, por exemplo, mas de uma forma que você nunca comeu, né? E aí que vem o contemporâneo, ele traz uma novidade, né? Traz algo a mais ali. Mas eu acho que o mais importante, né? Que é o que você falou, assim, da gente respeitar a tradição talvez na forma, na textura, no sabor. Eu acho que quando a gente vai fazer uma releitura de um prato, a gente tem que buscar identificar o que é o essencial, né? Então, eu sempre dou o exemplo da galinhada. A galinhada mineira, para mim, o que é essencial dela? O arroz, e não Boa precisa... caldinho. O arroz tem que estar al dente, você tem que sentir o grão, não adianta ser uma pasta de arroz, né? Não dá para você mudar essa textura. O caldo, né? Que é E esse fundamental. caldo, ele é amarelo, porque tem cúrcuma, que é um outro elemento essencial. E o frango, ele tem que estar cozido, desfiado, suculento, né? Exato. Sem estar desfiado igual um fricassê ali, Uhum. em nacos, né? O que você fizer respeitando esses pilares, quando a pessoa colocar na boca, vai ter Vai gosto de remeter. galinhada. Sim. Agora, se eu fizer um purê de arroz com um frango seco e eu usar um urucum ao invés de Já cúrcuma e ficar começou vermelho, a Aí pessoa uma já não vai ter a desconstrução. lembrança. Aí já é uma É. desconstrução, que também não é uma coisa comum, ele não vai conseguir trazer a memória, Só que é outra coisa mas já, é né? uma outra coisa, é contemporâneo também, o cara Sim. inventar, de fazer uma desconstrução daquilo que... Você acha que esse processo perigoso, né, pode ter acontecido, por exemplo, com o nosso pão de queijo, que foram tantas mudanças que, de repente, qual que é o nosso pão de queijo? Eu acho um aqui, outro ali, e eu sei que existe uma iniciativa, né, do nosso sistema para retomar aí as origens do nosso tradicional pão de queijo. Não tenha dúvida, o pão de queijo é um ícone da cozinha mineira, a gente, né, sabe disso, ele é super famoso. E assim, ele foi se perdendo por vários motivos, até que eu imagino, tá? Um deles é o fator econômico. Eu acho que as pessoas economizam demais, né? Economizam no queijo, economizam em tudo. E, por outro lado, a forma de fazer o pão de queijo, né? O pão de queijo, ele realmente passou por um estudo muito forte dentro do Senac, através do programa Primórdios, que a gente tem dentro do Senac, né, conduzido muito bem pela Vani, e a gente resolveu discutir isso, né? É polvilho doce? É polvilho azedo? E como é que funciona? Então, assim, através dessas descobertas, desses estudos, a gente chegou em vários vertentes dessas questões das receitas do pão de queijo. Se é escaldado, se não é, né? Então, tem uma série de fatores que hoje a gente tem ele já sistematizado. A gente, inclusive, soltou essa matéria na Bienal do ano passado, acho que foi ano passado, né? Que a Bienal que é Acho que foi organizada 23. aqui, foi 23, É, foi 23 o resultado dessa pesquisa. E aí tem a sistematização, que ele pode sim ser feito com polvilho doce e azedo, só com polvilho doce, só com polvilho azedo, pode ser escaldado e pode não ser escaldado, mas ele tem que seguir um critério de utilização de queijo, da proporção de queijo versus polvilho. Nem queijo de mais, nem de Não. menos. E a questão do polvilho azedo é fantástico, até pelo preparo desse polvilho, né? É muito bacana, que é um produto que em algumas regiões já tinha até... estava sendo extinto praticamente. Bom Despacho é um exemplo desse, que produzia muito polvilho
naquela região, e depois que o Primórdio passou por lá, eles retomaram isso e estão, inclusive, produzindo polvilho de novo, porque acharam disso aí um negócio. Então, eu particularmente utilizo muito o polvilho doce e o azedo proporcionalmente, né? E às vezes até um pouquinho de farinha de milho se eu quero um pão de queijo um pouco mais sequinho por dentro. Então tem isso também. Né? A gente tem algumas receitas que a gente segue isso, mas a maioria delas é a proporção do queijo utilizado pela quantidade de polvilho. E a qualidade desses polvilhos também, né, o Caio, que tem caído bastante. Então, tem muito polvilho que não vai dar um pão de queijo bom. Não vai. E o queijo também, né? Principalmente quando a gente vê marcas mais industriais que vão para uma linha ou de parmesão, ou de provolone, ou de mussarela. E são queijos que não tem nada a ver com o tipo de queijo que é usado tradicionalmente para fazer o pão de queijo. Que é qual queijo? Canastra, que é o queijo Minas artesanal, o Minas tradicionalmente. artesanal, né? que não necessariamente precisa ser o canastra, né? O canastra é o mais famoso, que aliás muitos nem são canastra, mas levam o nome. Tem muito canastra falsificado hoje em dia, né? É verdade. Então tem que tomar muito cuidado com as origens, por isso essa definição aí dos QMAs, né, dos queijos Minas artesanais, e das 10 regiões demarcadas, que nos levou até o título agora que a gente tem de Patrimônio da Humanidade. É o que eu ia trazer agora, né? A importância do pela nosso Unesco. modo de fazer. Isso é muito bacana, que apesar de todos esses reconhecimentos, a gente ainda tem uma proibição enorme de sair com os nossos queijos daqui do Brasil para fora, né? Infelizmente, é uma luta que agora começa novamente. Né? A gente tem que levar contrabandeando na mala, né, Tem que estar Buiatti? sempre contrabandeando. E é uma pena, né? Mas que eu acho que em breve a gente também vai ficar livre disso aí também, porque tem queijos maravilhosos e cada região tem sua característica. Você vai para o Cerro, tem uma característica. Você vai para as vertentes de Minas, você vai para o Cerrado. É maravilhoso. Então, assim, todos eles têm a base é a mesma, sempre utilizando o pingo e o leite, que é o fermento natural daquela ordenha, daquele lugar. O que diferencia é exatamente o que aquele animal come naquela região. Então, ele leva um DNA do território, com certeza, e a maturação e a cura desse queijo vai, com certeza, constituindo aquela característica local. Então, esse é o grande X da questão de termos essas 10 regiões demarcadas, e usar algum desses queijos, com certeza os pães de queijo vão ser essencialmente mineiros. E não ficar utilizando aí, né, parmesão, utilizando outros tipos E ainda de tem a queijo. questão do queijo no ponto certo para pão de queijo, né? No interior se fala muito queijo de quitanda, né? Você tem o queijo fresco, que é aquele queijo mais branquinho, que, para falar a verdade, é o queijo que a população mais gosta de comer no interior, né? Queijo curado eu falo que é um negócio de capital, porque as regiões elas estão mais distantes de Belo Horizonte. Para o queijo chegar aqui, o queijo ele tem que ser um pouco mais curado, porque ele viaja melhor, ele fica um pouquinho mais seco. Mas no interior o pessoal gosta de comer o queijo fresco. E o queijo para quitanda, que é o que se usa para pão de queijo, é aquele queijo que já curou pelo menos uma semaninha ali, né? Que ele fica melhor para ralar, ele não tem tanto líquido. Sim, mais né? fácil Então, ali para trabalhar, acima de né? 15 dias, né? Acima de 15 dias ele já está num ponto ideal para ser utilizado para as quitandas, que não vai só no pão de queijo, pão né? de queijo, né? Ai, delícia, né, As gente? famosas quitandas mineiras que trazem também aí. O pão de queijo é mais uma quitanda, né? E assim, a gente vai ter dentro do mundo das quitandas muita diferencinha, que às vezes é o ponto de maturação do queijo, se é o polvilho doce ou azedo, e assim, do pão de queijo para chipa, qual que é a diferença, né? Então assim, tem um mundo aí. Nossa, e falando assim, quitanda, né? Claro que aí a gente já lembra do cafezinho também. E Belo Horizonte, assim, tá vivendo um boom, né? Nós estamos na crista da onda das cafeterias, dos restaurantes. A culinária mineira sempre foi famosa e reconhecida, mas agora realmente a gente está atingindo um momento muito especial. Temos mão de obra para isso? Como é que está sendo? Essa pergunta é difícil, hein? A gente vive... Eu falo que hoje esse é o meu maior problema, como dono de restaurante. Esse ano, inclusive, eu fiz um movimento de voltar mais para dentro da cozinha, né? Para voltar a formar mais pessoas, né? Gente que chega sem experiência, estagiários, porque está muito difícil encontrar gente pronta, principalmente depois da pandemia. Isso não é um problema exclusivo do nosso mercado de restaurantes, isso é mundial. Problema mundial, de todas as áreas, né? A geração Z aí parece que quando a gente fala de trabalho é bem diferente
das gerações que vieram antes. São exigências diferentes, vontades diferentes, ambições diferentes. E eu acho que hoje a gente está no momento de entender o que esse profissional da geração Z que está chegando ao mercado de trabalho, o que motiva ele, o que ele quer, como que a gente vai fazer para isso funcionar dentro de uma lógica de restaurante que já existe há décadas, né? E eu acho que é um desafio para todo mundo que trabalha com gente, que não trabalha só com máquina, né? Qualquer área, de fácil, entender não. essas respostas. Aí o Senac salva, né? Para quem trabalha, igual ele falou o negócio certo, o Caio falou, quem trabalha com máquina vai ter robô, cara. Aí a inteligência artificial, o robô já vão ocupar. Bota Mas a inteligência artificial para fazer um pão de queijo, né, Pois gente? mas agora na nossa área, que é a área de serviço, a área de restauração, por exemplo, é essencialmente serviço, né? A área da educação também, ela está sofrendo essa mudança. Eu percebo o seguinte, o Senac, a gente está vivendo um momento também de transformação interna. A gente precisa rever todos os nossos portfólios, né, principalmente na área do turismo, hospitalidade e gastronomia. Eu realmente estou lá para fazer isso. Então, a gente está mexendo muito na questão da estrutura dos cursos. Os cursos Senac sempre foram muito bons e não vão deixar de ser, mas é que esse novo momento que a gente está vivendo, com esse, é um novo momento. Eu acho que não é nem questão só de geração, não, porque até nós, mais velhos aqui, a gente também não tem muita paciência mais de fazer um curso de 1.000 horas, de 500 horas. O mundo está mais rápido, O mundo está né? mais rápido. Então, assim, a gente está revendo os conteúdos dos cursos, tentando reduzir isso para ser mais dinâmico. Não significa que eu vou deixar de ensinar alguma coisa para aquele profissional, do que ele precisa saber, mas dá oportunidade para ele ter o mínimo, para ele poder começar a trabalhar no restaurante, por exemplo. Quando eu falo de um cozinheiro, é um cozinheiro. Inclusive, o curso de cozinheiro do Senac, para mim, é a melhor formação de cozinheiro que existe. Olha. É espetacular. E quando alguém vem, não, eu fiz curso de cozinheiro, eu não fiz a faculdade, eu fiz o O curso de curso. cozinheiro é melhor do que a faculdade. Eu, às vezes, acho até melhor, porque é um curso que ele prepara para a pessoa trabalhar, né? Prepara para o mercado de trabalho, de fato. A rotina ali da cozinha. E é isso que a gente está mudando. Então, por exemplo, o curso de cozinheiro hoje, isso é a nível nacional, porque para mudar não é o Senac Minas que vai mudar, é uma proposta que eu estou fazendo, inclusive para o Departamento Nacional, é a gente reduzir essa carga horária e botar o essencial, porque as coisas mudaram. Ninguém mais faz curso de ajudante de cozinha. Quem quer ser ajudante de alguma coisa hoje? Ninguém. Comin de garçom. Ninguém quer ser comin, você já quer ser garçom. Então, a gente precisa otimizar isso e passar. Esses cursos precisam ter minimamente um conhecimento básico que ele possa iniciar a carreira dele ali dentro do estabelecimento. E isso chega até a formação em gastronomia, o ensino superior? Sim, o ensino superior, o que ocorre? O movimento que eu vejo é que aquele aluno que faz o ensino superior, muito raramente ele vai atuar num restaurante. Isso é o que eu percebo demais. Ele vai ser empreendedor, ele vai querer montar um negócio para ele. Certo. A grande maioria desse grupo que faz curso superior, eles não vão atuar em restaurantes como cozinheiros, ou na maioria vai montar seus próprios negócios. Já o cozinheiro que faz aquele curso de qualificação básica, é o sujeito que quer começar na base, quer experimentar um trabalho dentro de um restaurante, seja lá qual nível for, tá? Mas ele quer vivenciar isso, talvez até almejando ter um negócio também no futuro. Sim. Mas ele quer passar por todas essas etapas. Chão de fábrica. São e quantos ele vai cursos construir. Disponíveis hoje no Senac? Nossa, hoje a gente tem tem cursos de qualificação básica, que traz a qualificação necessária mínima para ele atuar no mercado de trabalho. E aí a gente tem na área de gastronomia, acabamos de fazer 2, que é o barista e bartender. Legal. Que era um curso que a gente também não tinha, o bartender até tinha, mas o barista não, e a gente está vendo esse boom dos cafés e a gente está com um novo curso de barista, está sensacional. Reformulamos o de bartender e agora já tem uma evolução do curso de bartender, que é o curso de mixologia, então o cara já aprende também logo depois como se ele fizesse dentro da qualificação, né? Vamos brincar, se ele faz uma pós-graduação da qualificação dele ali para aprender uma coisa a mais, e isso vai acontecer na cozinha também. Até ele chegar nas técnicas mais refinadas de um restaurante como o do Caio, ele precisa primeiro saber o básico, ele precisa conhecer das boas práticas de segurança alimentar, do controle de estoque. Até o nome das coisas, né, Puiati? Quando a gente entra na cozinha, os nomes são todos diferentes, né? O que é uma GN, o que é um fouet. Tem que entender o que é isso, como é que você conversa.
E eu acho que é isso Nossa, que a gente tem que verdade. trazer para os cursos básicos, sabe, Caio? E aí, dali para frente, ele vai trilhar, então, nós vamos ter as opções para ele poder trilhar as especializações, vamos chamar assim, entre aspas, né? Ele vai trilhar aquilo que mais brilha os olhos, porque a cozinha é um universo gigante. Vai ter gente que vai querer ir para o lado das quitandas, vai ter gente que ir para o lado da sobremesa, o outro já quer na parte de bebida, o outro já quer na parte de serviço. E uma tem coisa não tem mercado. nada a ver com a outra, né? Se me Exatamente, pedir são para fazer um muitas. sushi, por exemplo, eu vou ser muito pior do que um sushi man iniciante aí, mesmo sendo um chefe de cozinha com experiência, né? Então, BH hoje, né, Minas Gerais, tem mercado para essa especialização toda. Eu acredito que Em sim. todos os ambientes, todos estão carentes de mão de obra, né? Por isso que a gente está ampliando, não ampliando o número de cursos, mas revendo esses cursos para que eles sejam mais otimizados em termos de carga horária, a pessoa possa ter tempo para fazer ele e concomitante estar trabalhando, porque esse é um grande gargalo hoje, porque o jovem de hoje também ele quer ganhar o dinheiro dele. Por mais que nossos cursos sejam gratuitos, eu vou dar um exemplo, Caio, da parte de garçom, que é uma profissão que a gente precisa repensar urgentemente. E não é questão de ser Minas Gerais e Brasil, não. O mundo está carente de garçom, ninguém quer ser garçom. O garçom perdeu aquele glamour, aquela pompa que ele tinha da década de 80, né, do auge da hotelaria, em que ele começava ali como um commis, passava chefe de fila, virava maître, ele tinha uma carreira para seguir. Hoje o garçom é meramente um sujeito que tira um pedido, limpa a mesa, recolhe o prato e leva o prato e acabou. E, na verdade, não estou dizendo que é em todos os restaurantes, cara. Claro, eu sei que claro. restaurantes como o seu, ele é a extensão da experiência que você criou lá dentro da cozinha. Sim, mas é ou seja, raridade, ele né? precisa levar a experiência do servir para a mesa. Sim. Então, ele não tem mais a necessidade de ser aquele garçom que fica de mãozinha para trás, rodando no sentido horário à mesa. Técnicas francesas, isso eu acho que hoje não é o que vale. Hoje você tem que surpreender o cliente, ele tem que complementar a experiência do cliente que começou lá na cozinha, no pensar no prato, no executar o prato e vai continuar na hora de servir e na hora de finalizar o prato lá no salão. Então eu acho que essa percepção de valor profissional também precisa ter, sem contar também a questão salarial que precisa ser também repensada, né? E a gente sabe que isso é um gargalo, que o salário de garçom é muito pouco. E os proprietários de restaurantes sofrem com isso porque as folhas de pagamento hoje nessa área de restauração super oneradas, os impostos são muito altos e não consegue se pagar bem. E esse é um problema que a gente tem. Mas a gente precisa valorizar mais esse profissional porque eles não fazem. Todas as turmas que a gente abre hoje no Senac, de graça, não tem candidato para fazer curso de garçom, porque perdeu-se aquele... E eu acho que aquele as prazer. pessoas acham também que, para ser garçom eu não preciso de um curso. Eu vou buscar a comida na cozinha, eu vou levar na mesa, a pessoa vai me falar como é que eu falo e pronto, acabou. E, na verdade, não é bem assim. Não é Existe bem assim. muita técnica, existe muito como fazer. E até a própria hospitalidade, né? Como tratar um cliente, como receber, qual que é o sorriso que você tem que dar. É muito difícil, às vezes, você chegar no trabalho cheio de problema em casa, problema com a família, e você deixar de lado para sorrir para o cliente. Mas, querendo ou não, do mesmo jeito que um médico entra lá e ele tem que deixar para operar uma pessoa, né? O garçom também tem que dar um sorriso para o cliente, porque o cliente não tem nada a ver com o problema dele. Isso tudo é ensinado, né? É uma mudança de conceitos, eu acho. E o momento que a gente vive está nos provocando isso. O Caio mesmo disse isso. Gente, a gente precisa entender esse novo momento, essas novas pessoas, novos jovens que estão vindo. Por que eles não estão interessados? Será que não é o formato que está errado? Será que não é isso? Porque se for algo instigante, algo que qualquer ser humano curte, de ser bem atendido e de atender bem, eu acho que começa a ter um senso de valor. E com conhecimento, ele vai fazer isso com muita supremacia. E ele vai ganhar mais dinheiro com isso também, Sim, entendeu? E eu acho que é até importante para a gente essas questões de profissionais, dessa crise de mão de obra, para a gente repensar pontos que sempre foram questões no nosso mercado, né? Então, por exemplo, remuneração baixa para cozinheiro, para garçom. Isso sempre foi uma questão, né? Eu acho que nenhum dono de restaurante fala, não, pô, eu pago tanto que eu gostaria de pagar. Não, mas existe uma outra realidade no setor que é uma carga tributária alta, uma baixa valorização, inclusive, do público, porque, por exemplo, agora, nesse momento que a gente passa no Brasil de altíssima inflação de alimentos,
todo mundo sabe que o arroz ficou mais caro, todo mundo faz supermercado. Mas quando a pessoa vai ao restaurante, ela fala, nossa, mas esse prato subiu demais o preço, com surpresa. Sendo que deveria ser uma coisa muito direta essa relação. Se subiu o arroz para mim, vai subir o arroz no restaurante também. E o restaurante vai ter que cobrar mais caro, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a gente vai num médico e a gente fica lá numa sala de espera esperando 1 hora o médico com horário marcado, né? No restaurante, se o seu prato demora meia hora, causa uma revolta muito maior do que o médico te deixar 1 hora esperando. Você não vai lá no Google Business do hospital, da clínica, e fala, olha, o médico me deixou esperando. E quando seu prato atrasa no restaurante, é mão pesada e as pessoas julgam como se fosse de maldade, né? Como se aquelas pessoas tivessem saído de casa com a intenção de prejudicar o dia de alguém, sendo que é o contrário. Então, essa crise de mão de obra, ela faz a gente repensar um tanto de coisa que já precisava ser discutida. Mas a gente tem um futuro aí bem promissor, né? Assim, apesar de todos esses desafios, né? Claro. Não tenha dúvida, e nós estamos trabalhando com isso, né? O nosso presidente aí, de forma muito integrada com tanto a federação, nessas discussões aí, inclusive perpassam por essas questões tributárias, na questão do próprio SENAC como educação, estamos inovando os laboratórios todos, né? O SENAC hoje está com laboratórios de ponta, da cozinha à saúde, né? Na parte também de moda, de saúde, de estética, de gastronomia, a gente está com os melhores equipamentos, os mais modernos, que vão casar com... em tecnologia, né? Exatamente. Eu acho que, não vou dizer que há muitos anos, há mais de 70 anos que o SENAC não vê um investimento tão forte na educação diretamente como a gente está vendo agora. Eu posso falar de cadeira porque só de SENAC eu tenho mais de 40, então posso te garantir que, de fato, as coisas estão acontecendo e é óbvio que os cursos precisam também ser novamente repensados para atender a esse momento, com muita técnica, muita tecnologia, com muita visão do profissional. Eu acho que isso vai elevando o nível para na hora que chegar lá na ponta, né, no próprio no empresário, ele começa a falar, poxa, mudou, o nível agora é outro, a gente precisa repensar também a questão salarial, e aí eu acho que essa engrenagem começa a rodar novamente, né? Pelo menos é o que a gente deseja. A nossa parte a gente está fazendo, né? Nós estamos com novidades aí, chegando agora uma unidade móvel de panificação e confeitaria, para a gente poder também levar cursos específicos. Antigamente, o cozinheiro também aprendia confeitaria e panificação. É uma das coisas que a gente está tirando agora, cara. Se você quiser ser padeiro, você vai seguir, porque uma outra ocupação. Quem vai trabalhar com doce é confeitaria, não é o mesmo, não é um cozinheiro, né? Porque antes você tinha o cozinheiro, forno e fogão, né? Na minha época era assim. Então ele já sabia um pouquinho lá de doce, de comida, de salgado, de tudo. Porque hoje não tem isso mais, né? Hoje você foca, virou ocupação, né? Então a gente também agora está separando isso, né? A parte da confeitaria e da panificação, a gente tem uma unidade móvel só para atender isso, toda modelada para isso. Montamos uma unidade móvel também de barista e bartender, onde a gente vai atender também, vai fazer treinamento de garçom também nessa unidade móvel, para o interior afora aí. Então, assim, a gente quer de fato revolucionar também o ensino em cima desse novo momento que a gente está vivendo. Edson Pujatti, Caio Soter, que conversa gostosa, né? Demais, só faltou o tira-gosto lá do Pirex. Faltou o torresminho, né, Pujatti? Torresminho, cachaça. De balcão hoje cairia muito bem, né, gente? Da próxima vez eu trago a matula. Por favor, gente, muito obrigada pela participação aqui com a gente, né? Foi um prazer contar com a presença de vocês hoje. Tivemos, assim, aula, né? Prazer foi nosso. Com vocês dois. Bom demais, obrigado você, Elisângela, pela condução aí, foi muito bacana, é sempre bom falar de comida e principalmente cozinha mineira, né, Caio? Com certeza. O Caio que acompanha a gente em várias ações também, ano passado ele teve em São Sebastião, a convite da própria FEComércio, do SENAC, que a gente investe muito nisso, nessas viagens internacionais também. Essas viagens internacionais servem para que a gente leve um pouco de Minas e traz um pouquinho do que tem lá fora de novidade. Muita coisa fora para trazer para cá, né? Então, eu acho que essa parceria que a gente tem também com os empresários, com os chefes, é muito importante e nos engrandece muito também, enquanto escola. Com certeza, obrigada. Com certeza, e é um grande privilégio, né, para
eu acho, para a restauração de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ter, né, a FEComércio, o SENAC, o governo do estado, enfim, todos esses órgãos olhando para isso e ajudando esse setor, né? Eu viajo muito o Brasil e vários colegas de outras cidades falam, putz, aqui na minha cidade não tem ninguém que faz isso. E aí a gente vê o tanto que é importante, né? Demais. Eu acho que é a união de todas as forças aí que faz a gente ser diferente, né? Com certeza. Não somos melhores, Elisângela, mas somos diferentes. Ah, somos muito mais da conta, né? Gente, muito obrigada mais uma vez. É isso, né, pessoal? Que pena que chegou ao fim, né? Tava tão gostoso aqui, mas olha só, você que se interessa por gastronomia, essa conversa não precisa parar por aqui, né? Você pode acessar o nosso site, as redes sociais também do Sistema FEComércio, Senac, né? Site mg.senac.br, ingressar nos nossos cursos, seguir aí a sua carreira, continuar com a gente, né? Muito obrigada também por participar aqui conosco. Eu te espero no próximo Conversa de Balcão. Até lá!